Olá pessoal, atualmente vivem no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos. Zelar pelos direitos de crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade. É preciso garantir que essa parcela da população tenha oportunidades e esteja protegida, para que um futuro decente possa ser conquistado. O Conselho Tutelar é um importante instrumento de apoio às nossas crianças e adolescentes. No programa de hoje, a gente entende melhor como funciona o Conselho. Aqui comigo, Silvânia Almeida, que é conselheira tutelar, e também a psicóloga Renata Andrade, que também é integrante do Conselho. Câmara Aberta está começando. Você de casa seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta e nossas convidadas também sejam muito bem-vindas. Obrigado por estarem aqui hoje. Primeiro eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da demanda do Conselho Tutelar. A gente que agradece, que é um assunto muito importante. Com certeza, envolve criança e adolescente, envolve vidas, então é um assunto muito interessante. Sem dúvida. E para a gente começar, Silvânia, qual o papel, de fato, do Conselho Tutelar? Primeiro eu queria falar um pouco como funciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, não jurisdicional, ele funciona com 5 membros, funciona 24 horas com sistema de plantões, que fica 2 conselheiros em plantões, e também tem eleição, ocorre eleição de 3 em 3 anos, que agora passou para 4 anos, na próxima eleição, que será no próximo ano. Também a população vota, não é qualquer pessoa que pode ser candidata ao Conselho Tutelar, tem que ter um perfil, tem eleição, tem uma prova, tem as conferências que são os cursos, então tem toda a preparação, não é qualquer pessoa que pode ser um conselheiro tutelar, tem que ter uma preparação. E formado também esse conselho, qual o papel de vocês? Aí o papel do conselho, a gente sempre pede às pessoas, chega às denúncias no conselho. O Conselho Tutelar ele trabalha também em escolas, tem uma equipe também de psicóloga, assistente social, que é a equipe técnica do conselho. Renata, nossa psicóloga, pode falar um pouco também, Renata, do como funciona. E a gente pede à população, nas escolas, sempre que faça denúncia, porque você não pode ser conivente com situação de abuso, de negligência, várias situações de risco de criança, como a gente já recebeu várias situações. Às vezes acontece que chega uma denúncia, às vezes a denúncia não acontece, mas na maioria das vezes, de fato, é averiguado e é verdade mesmo. E muitas pessoas, a população em si, eles têm medo de denunciar. Acha que o pessoal vai ficar sabendo, as pessoas vão ficar sabendo, e na verdade pode denunciar, que é totalmente sigiloso, ninguém vai precisar de falar o nome. A gente detalha nada. Tudo isso, como denunciar daqui a pouco. Ainda sobre o papel do conselho, Renata, qual a importância de ter uma equipe que vá além do conselheiro, que é importante, mas que tenha profissionais da área da psicologia, que possam abranger essa outra necessidade que as crianças e adolescentes vão ter? Então, o papel da equipe do psicólogo e assistente social, em uma denúncia, a gente vai fazer a averiguação, contasta a denúncia, ou não, muitas vezes, e aí é feita a escuta no Conselho Tutelar, muitas vezes, e aí a gente é feito um relatório e encaminhado muitas vezes para o Ministério Público ou não, entendeu? Dependendo do tipo da denúncia que for, da forma, enfim. Ao receber a denúncia, como é que o Conselho atua? Quais são os passos a partir do momento em que a denúncia chegou? Nós temos hoje 3 tipos de denúncia. Pelo telefone do Conselho, que eu peço à população que denuncie. Sempre o Conselho em si pede à população, não pode ser negligente e conivente com essa situação, que faça essas denúncias de situação. Então, pode ser pelo telefone do Conselho, 3214-7931, pelo Disque 100,
também. E pelo 123, que aproximadamente 3 meses foi criado essa nova denúncia, que é uma denúncia local, pelo estado da Paraíba. E Então, assim, não é bom pode. reforçar que o anonimato é garantido. É garantido, com certeza, não é divulgado nomes, pode ficar tranquilo. E aí, nós, quanto conselheiros e a equipe do conselho, a demanda é muito grande. Então, a gente pede assim, que as pessoas só denunciem quando, de fato, a coisa acontecer. Porque, às vezes, existe um conflito familiar, aí faz uma denúncia para prejudicar Os vizinhos. vizinhos, conflito de vizinhos, de questão de separação, né, no caso do conflito familiar. Então, às vezes a gente vai lá e quando vê é uma situação dessa. Atrapalha o trabalho de vocês. Atrapalha porque às vezes deixa de fazer, porque a demanda é muito grande, então deixa de fazer outras situações, vai achando que é, de fato, quando chega não é verdade. Não constata, né, a denúncia. E para a gente entender os passos ao receber a denúncia, o conselho está nas mãos com a denúncia. Como é que ele vai a campo, apurar aquilo pode se transformar em processo, pode chegar na promotoria? Quais os passos após receber a denúncia? O primeiro passo é ser averiguado, de fato, se constata a denúncia ou não. No caso, dependendo do teor da denúncia, aí vai a equipe, a gente sempre leva a equipe, a psicóloga, assistente social e o conselheiro. Vamos lá ver a denúncia, se realmente foi constatada, aí faz um relatório, aí notifica, faz uma notificação para o responsável, porque às vezes a gente chega, a pessoa está muito estressada e não é o momento. Então, notifica, manda para o responsável, ele vai no conselho, tem essa conversa, essa orientação com ele e dependendo da situação, porque cada caso é um caso, aí manda para a promotoria, o juizado da infância e da adolescência. Cada caso depende do caso, né, da situação. E que caso. tipo de caso tem sido mais comum aqui em João Pessoa? Hoje tem os casos muito de negligência, muitos casos de negligência, de abuso também, sabe? De conflitos também. Muitos conflitos familiares é demais, porque a gente sempre está conversando e orientando os pais que não existem ex-pais, como é ex-filhos, né? Mas, assim, se separam, aí usam o filho, tipo, como escudo, sabe? Para os conflitos deles mesmos. E termina um problema psicológico para a criança. Interfere nas escolas. Que situações, Renata, você já se deparou e como auxiliar aquela criança, aquele adolescente? Então, os mais vistos, assim, atendidos no setor de psicologia, é exatamente a questão, muito negligência dos pais e abuso, né? Então, é feita a escuta, como eu disse, e aí a gente faz a escuta detectada, né? A gente confirmada, a gente faz um encaminhamento, também depende, porque a rede ela é ampla, mas só que tem cada instituição tem uma demanda a ser encaminhada. No caso, o abuso, a gente encaminha para o CREAS, né, que nós temos aqui em João Pessoa 2, 3, se não me engano, né? E aí a gente faz encaminhamento para eles estarem fazendo exatamente esse acompanhamento psicológico, porque o conselho, vale ressaltar, que não é um órgão clínico, mas no setor, na parte de psicologia, não é um órgão clínico. Então, o objetivo é fazer a escuta, confirmar e fazer os encaminhamentos necessários. Vocês falam em negligência, seriam situações em que o pai não está dando atenção à criança, essa criança está sem um ritmo correto de vida, é isso? Isso, de ambas formas, né? Porque aí é a questão de, às vezes, violência doméstica, né? Física, às vezes também tem a questão de escola, negligência, porque não vai levar para a escola, falta. Então, assim, inúmeras... Questão social também, que envolve a questão da alimentação, que muitas vezes não conto que tem até aí, né, como vocês viram, uma matéria que foi feita com a gente sobre a questão de negligência, de lixo, questão de higiene, que eu sempre falo, porque não tem condições financeiras. Eu digo, mas a questão de higiene não precisa de você ter, né? É a questão de você ser mesmo orientado. A gente tem umas fotos, pais, inclusive, né, de uma situação. Vamos ver essas recente. Fotos de uma situação de negligência. Negligência, como eu digo, total. Vulnerabilidade muito lixo, total. Presente na casa da pessoa. Isso aí. Então, nesse dia que nós fomos, né, ele já é um caso reincidente. Então, quer dizer, o conselho já vinha acompanhando
né? E aí depois, acho que foi uns 3, 4 anos depois, surgiu uma nova denúncia e quando foi encontrada era a mãe, 2 crianças, na verdade ela tem 4 crianças, mas nesse dia só estavam as 2 porque não tinham ido para a escola, não achou o short, uma não tinha achado o short porque realmente não tinha como, se você for olhar no chão, A bagunça, as o roupas lixo. eram, e tinha Os próprios 4, 6 gatos, era Cachorro, galinha, galinha. cachorro, ratos. As crianças na escuta falavam que tinha visto rato, cobra, barata. Então, o caso... Ô, Renata, como é que é a cabeça de uma criança que passa por uma situação dessa? Que reflexos negativos pode ter na formação dela? Olha, é assim, a questão infelizmente, a convivência, né, é a realidade, é a família, né? Então, exatamente, está o conselho para ajudar, né? E aí foi quando realmente a gente foi na casa e disse, não, a gente tem que retirar realmente essas crianças, não vai tirar dos pais, de fato, como guarda, mas realmente é retirar para a gente poder dar... Averiguar e ver, né, as condições, as possibilidades de retornar ou não, né? Mas a gente até dá uma condição, pelo menos de vida, ambiente ali, para que elas se sintam bem melhor. Porque quando a gente chegou no conselho, a gente foi dar banho, porque o cheiro estava insuportável. E aí elas se sentiram aliviadas, assim, parecia que Feliz, nunca né, tinham tomado banho, faziam 4, 5 dias. Então, assim, a questão do bem-estar, né, também, claro que a gente, de traumas, a gente não vai tirar realmente, assim, a criança, ela vai ficar com aquilo se não tiver... A questão do vínculo Um familiar, né? acompanhamento, Que a gente né? prevalece A sempre a família- questão do vínculo familiar, pai. Então, para tirar assim totalmente é complicado. Mas essas crianças não foram reintegradas à família, porque eu tenho feito várias visitas e quando vê, ela sempre melhorou, mas não está 100%. Precisa de um atendimento também psicológico, né? Com nos responsáveis, no caso a mãe, porque também tem a senhora da avó, que ela é dependente na questão do álcool, né? Estava até embriagada no dia. Aí, assim, é bem complicada a situação. Não é que o conselho, como muitos falam, tem, assim, até fica com raiva, chateado com o conselho, acha que o conselho quer tirar os filhos. Não, o conselho não tira filho de Tivesse ninguém. A gente bem-estar sempre também. orienta, A gente, né? como eu disse, não vai chegar assim, a gente tirou os filhos, pronto, os traumas vão acabar. Não, Não é assim. Né? A criança, a cabeça da criança, ela fica ainda com a questão, tem uma vivência, né? Então, assim, a questão é mais de estar ajudando naquele momento, fazer os encaminhamentos possíveis ao nosso poder que lhe cabe, né? Para que depois fazer esse acompanhamento para reintegrar a família. Que é exatamente Nesse esse caso papel. específico, Silvânia, elas já voltaram para a família? Não voltou voltaram. ainda. Não voltaram ainda porque, assim, não tem condições ainda. E como é que elas Nenhuma são situação. amparadas? Elas ficam aonde? Ela O que é que está, acontece? assim, ela está no local, né? No caso, no abrigo. E já está matriculada. Porque, no caso, a criança não estava. É a negligência da mãe. São várias negligências. Também na questão de não estar na escola. Foi visto também nos acompanhamentos que ela precisa também do acompanhamento psicológico, a senhora, que já foi As encaminhada, duas, né? quer dizer, no caso as duas, que uma é dependente do álcool, as duas precisam. Então tem que ter as condições do conselho ver realmente a situação para acompanhar. O conselho acaba se mexendo não só para auxiliar a criança, mas a família também. Termina que envolve com certeza. certeza, porque a família é a Principalmente. base, né? Principalmente a família. A família é a estrutura, a família é a base, são os espelhos das crianças. Então, muitos, quando a gente vê os problemas na escola, que a gente vai ver sempre o problema em casa, é o pai que é dependente de químico, né? Que no caso das drogas, a mãe, enfim, a maioria dos conflitos na cabeça das crianças são os próprios familiares, né? Vem da Quais família, a seriam esses estrutura. parceiros para ajudar essa família? Hoje nós temos parceiros, né, que sempre estão em apoio com a gente, Ministério Público, né, na pessoa de doutor Alex Corel, que é uma pessoa que sempre, assim, que tem muito compromisso, sempre está dando esse apoio a gente no Conselho. O Juizado da Infância e da Juventude também, que sempre está dando essa parceria. Então, a gente trabalha em conjunto e tem esses parceiros, como as redes também, CREAS, CRAS, PAEF, Casa de todos eles, Passagem, Casa de né? Passagem, De os abrigo. abrigos, que são os guerreiros, que estão dando esse apoio, acolhendo, às vezes até muito tarde da noite com a equipe. Então, Ok, a gente faz uma pausa aqui rápida, a gente faz um intervalo e logo a seguir, então, continuamos nossa conversa. Até já!
gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando do papel do Conselho Tutelar na proteção de crianças e adolescentes. Estamos recebendo aqui Silvânia Almeida, que é conselheira tutelar, e também a psicóloga Renata Andrade. Eu queria voltar a esse bloco, Silvânia, detalhando uma coisa que a gente falou no início do programa. Como é que o Conselho Tutelar se forma, a partir de que pessoas e de quanto tempo tem eleição? Como eu falei, a eleição é de 3 em 3 anos, mas agora no próximo ano, né, que vai ter a nova eleição, vai passar para 4 anos como eleição de deputado, vereador, enfim. Há necessidade de criação de novas regiões, novos conselhos aqui em João Pessoa, que você falou no bloco passado, que a demanda cresce a cada dia? A cada dia a demanda cresce e vai ser agora nessa nova eleição que vai ter mais 2 conselhos, que é Mangabeira e Cristo, tá, para abrir mais dois conselhos. Porque antes, na verdade, era o norte e tinha outro, o sudeste, se eu não me engano. Isso. Só que aí agora vai ser unificado. Então, todos os 5 vai ser ao mesmo tempo. Com essa criação das novas regiões, é um aumento de quantos conselheiros? Já tem como prever? A equipe cresce de que maneira? No caso, você fala de quanto? Mais conselhos? São 5 conselhos, né? Atualmente são E 5. cada conselheiro vai ter tem mais 5 2. conselheiros. E são 5 conselheiros. Então, com mais Cada 2, um. mais 10 conselheiros em breve. Isso. Tem previsão para o aumento desse conselho? Na próxima eleição que vai haver agora, né? No próximo ano. Já em 2015, 2015, no caso em outubro. Ok. A gente recebeu semana passada aqui o promotor Alex Corel em outro programa nosso. Ele falou um dado assustador, né? Que a cada 12 horas uma criança é abusada sexualmente aqui no estado. Só na Paraíba esse dado. Renata, primeiro eu queria saber de você o seguinte. Quais os maus para a cabeça de uma criança que passa por uma situação dessa? Assim, quanto à questão do... Uma criança que sofreu que já um sofreu, abuso. certo? Você já fala quanto já sofreu, né? A violência. Então, para a criança, né, ou adolescente, na verdade, que tenha sofrido a violência, seja física ou assexual, né, que na verdade é o foco. Então, assim, seria fazer exatamente essa escuta, identificar, e aí a gente, como ele disse, a questão do acompanhamento, né, que é super importante. Mas aí, como eu falei, a gente faz a escuta e faz esse encaminhamento para que ele realmente seja, tenha essa
esse acompanhamento psicológico, esse suporte, porque realmente é de suma importância, né? Então, aí no caso, no caso quer dizer assim, quanto a... Eu te pergunto, uma criança que passou A por uma cabeça situação como dessa, fica. como é que fica a cabeça dela? Qual o São suporte vários psicológico que ela traumas, precisa? né? Você vê que são vários traumas são na vários cabeça, traumas, né? né? Então, assim, porque, na verdade, muitas vezes ocorre, vale ressaltar, que em parentes, né? E, às vezes a gente acha que é um vizinho, ou às vezes na escola, ou no caminho da escola, né? Mas, na verdade, muitas vezes é o pai, é um avô, é um tio, né? É as pessoas mais próximas, mais né? próximas dali. Né? E tem dentro de como casa. observar o comportamento dessa criança para, por exemplo, um vizinho observar que tem algo errado com aquela criança Ou até e a fazer própria mãe, uma né, denúncia? identificar. Exato. Né? Tem como a gente identificar isso? Tem. Então, muitas vezes uma criança, né, ela começa a ficar agitada, né? Na escola o rendimento cai um pouco, né? Fica, às vezes, a questão da parte Às vezes psicológica não interage, insegura, né? Às vezes isso. insegura, não quer Retrai. falar muito, fica muito retraída. São algumas características que a gente vê. E realmente, assim, o trauma psicológico muito grande, porque é uma violação, né? Então, aquela criança não vai ter rendimento, é uma situação que vai levar para o resto da vida. Não tem o rendimento escolar, com certeza vai cair. Nessa questão até dela interagir com as outras pessoas, fica difícil, que ela fica muito retraída, é uma das características também da criança que teve, ou a adolescente que teve essa violação, né? Então, assim, é muito complicado. E complicado até para a gente, porque às vezes, na maioria das vezes, eu digo até, é dentro da própria casa, que não acredita que às vezes a adolescente, principalmente quando ela é adolescente, tenta chegar para a mãe ou para as pessoas, ou uma tia, mas não acredita. Há Aí fica assim situações difícil. da guarda ser perdida da criança, uma situação mais grave que não tem como reinserir ela na família de volta. Há situações aqui na capital? Existe, com certeza. Mas a gente sempre está vendo a questão do vínculo familiar. Sempre vai trabalhando. Hoje existe balcão de direitos, que for a questão de vulnerabilidade. Na questão dessa situação, a gente já pode encaminhar para o balcão de direito. Então, a gente vê muito essa questão mais do vínculo familiar. Porque se você fosse acolher qualquer situação, até eu acho que nos abrigos não caberia, porque são muitas crianças e nessa situação de risco, situação de rua também, adolescente, que hoje a gente tem muitos problemas na questão da drogadição, que é uma coisa que realmente no Conselho a demanda é muito grande, muitos conflitos nas escolas também, a gente sempre está trabalhando em parceria, o Conselho, a equipe do Conselho, nas escolas com as diretoras das escolas. O trabalho infantil também é um tipo de denúncia que pode chegar até vocês? Sempre chega também, que é a questão do trabalho infantil. E tem até cursos que a gente sempre está participando e orienta na questão do trabalho infantil também. O trabalho infantil é um assunto que às vezes divide opiniões, porque muita gente diz, mas eu estou com meu filho ali, leva ele para a feira, por exemplo. Isso. É melhor do que deixar ele em casa sozinho, que ele vai para o mundo das drogas, enfim. Tem um limite para a gente entender o que é que está sendo trabalho infantil, o que é que está sendo prejudicial para aquela criança e o que é positivo até para ela. Quando a gente chega sempre para averiguar essa situação, é que eles sempre falam, né? Nessa situação que é melhor do que deixar em casa, de que ficar só, ir para o mundo das drogas, que vê aí como é que tá, muitos adolescentes em situação de rua, nas drogas, e ele deixa. Mas, assim, hoje nas escolas também tem a questão que eles ficam o dia todo na escola. Integral. Na questão integral, né? Então, tem mais essa situação, que não precisa de ficar, porque a criança ou adolescente ele precisa de estudar, tem aquela questão da responsabilidade. Trabalhar, não. Estudar. Então, hoje em dia, na maioria das escolas, oferece nos que não pode ficar, não tem com que ficar, tem o dia inteiro nas escolas. Já esse projeto já oferecendo para dar essas oportunidades para essas crianças e para esses adolescentes. Uma criança, Renata, que passa por uma situação de violência dentro de casa ou uma situação de abandono, por exemplo, talvez aquilo esteja acontecendo por parte dos pais, porque eles também foram um dia crianças que passaram por aquela situação, enfim, não conseguiram reverter durante a vida, os filhos estão passando pela mesma coisa. Quer dizer, é preciso dar esse suporte à criança. A gente pode supor aí que essa criança sem o suporte vai se tornar um adulto que vai fazer a mesma coisa com os filhos dela, se ela não receber esse suporte.
Principalmente como você falou, né? Às vezes os pais já passaram por determinada situação, né? E às vezes não teve uma oportunidade, não sei, de reverter esse quadro, né? Ou de ter feito esse acompanhamento. E aí, no caso, acabam passando, de certa forma, também para os filhos, né? E aí, na verdade, é aquela coisa, numa ajuda desse do conselho, vai estar dando suporte, né? Vai estar fazendo esses encaminhamentos para que ele também passe por esse, devido a algum trauma, né, que tenha acontecido, para que também não repasse, porque acaba sendo uma geração, né? Eu já tive uma experiência, você também, o filho, consequentemente, né? Então, assim, é importante demais que realmente tenha esse suporte psicológico, né, para trabalhar devido ao trauma ou algo que tenha. Silvânia, o número de denúncias tem aumentado aqui em João Pessoa? Bastante. Isso é positivo? Quando aumenta a denúncia, a gente imagina, eita, será que são mais casos? Às vezes não é mais casos, às vezes é mais gente denunciando. É a população também, e também, como você falou, mais pessoas, né, mais a população denunciando. Porque hoje sempre tem as orientações, né, de falar e cartazes e orientando que tem o conselho que pode denunciar, tem o Disque 100, tem o Disque 123, o próprio carro do conselho, sempre quando passa eles estão olhando e algumas pessoas às vezes pegam até o número para denunciar e sempre conscientizando, né? Agora, e as próprias pessoas de falar que não é absolutamente sigilo total, que não tenha medo do conselho, nas falas. Sempre estamos orientando eles que não tenha medo, que o conselho é um órgão conciliador, que não vai tirar a criança, é um órgão que está ali para ajudar. É isso que eu ia complementar, porque às vezes tem denúncias que eu até costumo dizer, há males que vêm para o bem, porque muitas vezes eles chegam com medo, eita, o conselho dela vai prender, aí acho que os meninos vão ficar lá. E aí, às vezes, não, a gente consegue, às vezes, no atendimento, orientar aquela família, orientar aquela criança, né, o adolescente, e às vezes é só um ajuste, algo que possa, né, tentar ajudar. E eu acho que muitas vezes a denúncia às vezes um vizinho, né, às vezes precisa de outras coisas que no atendimento a gente consegue também captar e fazer esses encaminhamentos, né, às vezes questão de colchão, disso, daquilo que às vezes precisam, né, e às vezes eles não têm essa questão de estar, não sabem, né, como pedir ou não, e às vezes o conselho ele tem essa ponte e também faz como está ajudando também essa família. Até entendeu? na questão das escolas também, porque assim, na questão das escolas sempre tem reuniões e as diretoras, como eu falei no primeiro bloco, né, sempre o conselho está trabalhando em parceria. Então, lá nas escolas a gente orienta, fala da questão da denúncia e após as reuniões, muitos pais às vezes procuram o conselho, orientando que eles procuram, que o conselho é o conciliador, está ali para ajudar e não para tirar essa coisa de pensar, de imaginar que o conselho vai tirar filho, vai fazer isso, de jeito nenhum, está ali para orientar em várias situações, como o Renata falou, na questão da vulnerabilidade social, né, precisar de algum material, como em questão psicológica, de tudo. Tem a equipe, né, do conselho e tem também a rede que pode ser encaminhada, porque o conselho não trabalha só, isolado, trabalha em rede. Quando uma denúncia chega a ser um processo judicial, né, chega a promotoria se envolver, virou processo, a justiça, de modo geral, a justiça brasileira tem dado resposta a casos de abusadores, a casos de pais negligentes? Porque a gente ouve muito falar, e eu acredito que é uma constatação, que quando não há justiça, as pessoas se sentem mais livres para praticar aquilo, né? Quando há impunidade. A justiça tem respondido a essas denúncias? Sempre. A gente manda, né, numa situação que não foge já do conselho, né? Aí encaminha e a gente sempre tem um retorno. Existe uma média de quantas denúncias acabam virando processos mesmo? Digamos assim, aproximadamente, eu acho que 30%, 40% de... Você fala de atendimentos para denúncia, para processo de encaminhamentos. É porque toda denúncia ou atendimento, ele gera um processo. Processo. E o Conselho dá conta hoje de 100% do que é constatado verdade? O Conselho consegue hoje apoiar 100% dos casos que chegam? Sempre.
Com certeza, a gente se organiza, tem que dar conta da demanda mesmo. A demanda é grande, mas tem que dar conta. E o conselho, na questão do conselho nosso, que funciona na região norte, que é da região norte, dependendo da situação, a gente leva para o colegiado, que são os 5, que tem a reunião todo mensal. Então, dependendo da situação, ou se for necessário até antes, convocam a reunião com o colegiado, que são a participação dos 5, para tomar uma posição sobre essa situação. Ok, a gente precisa encerrar. Eu queria que você reforçasse, Silvânia, os contatos para quem estiver assistindo a gente, que pensar em fazer uma denúncia, pode fazer o contato de que maneira? Pelo Conselho Tutelar, 3214-7931, pelo Disque 100 e pelo 123. Então, é sigilo absoluto, a pessoa não precisa de se identificar. E, quanto conselheiro, eu peço que eles denunciem, não seja negligente, porque a partir do momento que você não denuncia, você está sendo negligente também com a situação, ou conivente também com a situação. Ok, muito obrigado às duas. A Câmara está sempre aberta aqui para vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. A Câmara Aberta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.